Olá, dou-lhe as boas-vindas. O meu nome é Jorge Amaro, sou psicólogo e hoje vou-lhe falar de raiva. Raiva, uma emoção que, que nos pode atingir. Uma emoção que nos pode fazer mal. Ora bem, então, sobre a raiva. Portanto, a raiva tem realmente um efeito muito poderoso na nossa mente e também no nosso corpo. E pode afetar muito a nossa saúde. Portanto, aparece-nos muito nos psicólogos pessoas que têm episódios de raiva intensa, portanto, que é uma emoção negativa que tem a ver com o impulso de causar prejuízo em relação a coisas, pode ser em relação a coisas, pode ser em relação a pessoas. E, portanto, é uma emoção que envolve muita agressividade e muita hostilidade. Muitas vezes voltada para fora, mas também, muitas vezes, para dentro. Portanto, tem uma força repentina para destruir, para agredir. Os nossos pacientes falam-nos disso. Portanto, de repente têm ataques de raiva e, portanto, depois vamos a ver, isso tem a ver com muita frustração. Portanto, todos nós já experimentámos realmente em alguma ocasião das nossas vidas esse tipo de emoção ligada à vontade de destruir. E geralmente segue-se a sentimentos de frustração. Por vezes também são emoções ligadas à vontade de nos autoagredirmos. Portanto, a agressão tanto pode ser física como pode ser verbal, tanto pode atingir pessoas estranhas como também os nossos amigos e mesmo os nossos entes mais queridos. Há muitos relatos desses. Portanto, nós dizemos nós porque realmente a raiva pode atingir toda a gente. E essa raiva nem sempre se manifesta abertamente de uma forma clara. Muitas vezes as pessoas não se apercebem dela conscientemente, no entanto, percebem que têm a raiva e que estão muito ressentida com muitas coisas. Portanto, de facto, é uma raiva relacionada com múltiplas vivências. Nós psicólogos, vamos ver o passado da pessoa e a própria pessoa vê isso, portanto, vê que a sua raiva está ligada a muitas vivências lá atrás, do passado. Ora bem, essas vivências são realmente localizadas no passado e simplesmente a pessoa não consegue superar essas vivências, portanto, não consegue deixar de ter raiva. E muitas vezes ela vai manifestar-se através da destruição de coisas, como já dissemos, ou da agressão a outras pessoas, sejam elas próximas ou afastadas. Portanto, tem a ver com um ressentimento, portanto, a raiva tem origem em ressentimentos, portanto, há pessoas que têm, enfim, terão mais sorte do que outras, ou seja, há pessoas que não foram, digamos assim, muito maltratadas e, portanto, até não terão muitos traumas, não terão muitos ressentimentos. Portanto, pessoas que foram de facto. Agora, há pessoas que foram vítimas de injustiças e, portanto, por vezes não têm que ser até grandes injustiças, às vezes podem até não ser objetivas, mas basta que sejam percebidas como tal. E de facto, às vezes as pessoas são realmente vítimas dos próprios pais, familiares próximos que passam e, portanto, se calhar pessoas que deviam ter tido um papel cuidador, mas que não tiveram. E também às vezes até não tiveram porque foram porque não foram capazes. Pode ter sido responsabilidade sua, só que nem sempre as coisas aconteceram a um nível consciente. Ou seja, de facto, muitas vezes tudo se passa a um nível inconsciente e até podem ter sido vítimas dos seus próprios pais. Por exemplo, vítimas do bem conhecido assédio moral, portanto, assédio infanto-juvenil, o bullying, mas isso deixa realmente muito ressentimento. E com esse ressentimento, o pensamento, portanto, não para, fica tudo a repetir-se,
a repetir-se ali na cabeça, continuamente, sem parar. E a pessoa não vai conseguir deixar que a raiva aconteça. Às vezes numa catadupa incontrolável, portanto, com consequências, por vezes, muito graves para a pessoa e para terceiros. Portanto, num grau muito intenso, é um grau muito intenso de emoção e muitas vezes a zanga toma conta das pessoas em proporções incontroláveis e até mesmo quando pedem desculpa a essas pessoas, portanto a raiva continua, portanto, portanto a frustração continua e todas as pessoas podem sentir, portanto, este tipo de emoções em maior ou menor grau. Só que, e aqui já estamos então a falar de psicopatologia, de transtornos, de perturbações, psiquiátricas. E, portanto, as emoções podem chegar a um grau muito, muito intenso, avassalador, com consequências muito sérias para o próprio. É realmente uma questão de grau. Há pessoas que, de facto, conseguiram lidar melhor que outras com as suas emoções, conseguem lidar melhor, outras nem por isso, e muitas vezes então há grandes exemplos de raiva, portanto, a tal raiva destruidora. É como que a pessoa a querer que todos saibam da sua revolta, que não, enfim, que não fiquem com nenhuma dúvida que realmente a pessoa sofreu. Só que às vezes quem fica a sofrer mais, principalmente, é a própria pessoa. Há várias abordagens à raiva. Há aquelas que consideram que se devem evitar os maus pensamentos, que se deve fazer então, digamos que uma censura aos pensamentos que incluem essa emoção, portanto considerada muito negativa, mas também há também abordagens que ao contrário consideram que a pessoa deve pensar exatamente naquilo que a deixa irritada e ressentida. Portanto, que a pessoa, nessa abordagem, acha-se que a pessoa deve pensar naquilo, e, portanto, que a pessoa deve mergulhar na situação, expor-se o mais possível, tentando entrar em contacto melhor conseguir com a tal emoção negativa, as tais emoções negativas exteriores. E, portanto, para ultrapassar a tal ira, mergulhar naquilo que lhe causou. Portanto, são abordagens psicoterapêuticas que defendem a imersão nos pensamentos negativos, a exposição ao que fez a pessoa sofrer, que a pessoa deve pensar mesmo que tem toda a razão para se sentir irritada e a pessoa até pode pensar que está realmente certa, que a atitude correta é expressar a sua raiva. Portanto, a pessoa pode estar mesmo convicta disso, que tem direito a sentir raiva e há exercícios para isso, mas o nosso vídeo já vai longo e havemos então de falar nesses exercícios para precisamente se poder ultrapassar a raiva. Aquela raiva intensa, destruidora, muitas vezes psicopatológica e que leva as pessoas ao psiquiatra e que leva as pessoas a tomarem medicação. Mas é possível uma abordagem psicoterapêutica para esse tipo de comportamentos. Ok, o nosso vídeo já vai longo e vou então despedir-me pedindo que coloque o seu like, faça o seu gosto, comente se estiver de acordo, ou mesmo que não esteja de acordo, deixe o seu comentário, subscreva o nosso canal e vou-me despedir com um abraço. Vou desligar o vídeo com muita estima. Um abraço.